Olá, meu nome é Marcos Lederman. Uma pergunta para a Luciana. Essa casa de Cotia é algo que vocês têm como política pública, é escalável? Que tipo de entidade está na outra ponta? Como funciona o mecanismo? É uma política pública, como eu disse, é um serviço socioassistencial. Ela é financiada 100% pelo governo do Estado. O governo do Estado ele não é um grande executor de política pública. A política pública é municipal. Mas são serviços que estavam na base do Estado há 30, 40 anos, então é uma responsabilidade do poder público estadual e que vai manter eles. Então, esse serviço ele é implantado, ele pode ser por chamamento público ou por escolha de instituições. A gente tem um projeto básico e chama instituições parceiras para serem as executoras. Isso acontece tanto em termos do poder estadual, como também do poder municipal, né? O poder municipal também é executor, a ideia é que a gente consiga ampliar esses serviços para os municípios. Para os municípios de pequeno porte, que é um ou dois, que é até 50 mil habitantes, a ideia é que eles se organizem enquanto consórcio, porque às vezes o município tem uma, duas demandas, não justifica abrir um serviço no território. Porque, como já foi dito aqui, é um serviço, a gente pode dizer, eu não vou dizer que é caro, porque quando eu olho as pessoas que estão lá, para mim não foi caro. É um serviço que necessita de muito investimento. Hoje, o valor per capita que a gente paga para cada pessoa na casa é R$ 4.500. Né? Até porque a gente mantém um corpo técnico que vai ser fundamental nesse processo de transição. A ideia é que, com o tempo, esse corpo técnico faça mais uma supervisão. Mas, ao sair da grande instituição, onde eles eram servidos, onde eles não faziam nada, na verdade, eles eram cuidados a todo tempo. E ir para uma casa onde eles vão passar a ser os responsáveis por fazer isso, é um processo longo de construção. Né? Então, a equipe hoje ela tem um papel muito importante, e eu acho que, independente do valor, eu acho que quando a gente vê isso, né, eles podem ter um cachorro, eles podem cozinhar, eles podem escolher o que comer. Quando a gente está em grandes instituições, a gente não faz isso. De alguns anos para cá, mudou-se essa visão sobre a pessoa com deficiência, né? Agora eles já há uma estimulação precoce. Então, geralmente, quando chegam na idade de 16, 18 anos, eles já têm uma pré-independência e têm condições até de ir para essas casas que a Luciana apresentou. Mas eu penso assim, aqueles casos mais antigos que nasciam, os pais escondiam dentro de casa, hoje eles estão com seus 40, 50, 60 anos, estão vivos. Né? Eu sei porque na escola que eu trabalho tem esses alunos. E são os casos graves também, aqueles que não têm condições de ter independência, são os graves. E aí, assim, não é nenhuma pergunta, é uma sugestão, que tem que se pensar o que fazer com esse público. Porque esses alunos nossos que estão lá acima da idade, eles estão correndo risco de perder. E aí, se eles saírem de lá, eles vão ficar reclusos na casa deles. Ah, mas eles não vão aprender mais nada, mas o pouco que eles aprenderam vai perder. Acho que foi a fala, eu não sei desculpe, de quem aí. Todos podem aprender se pudermos descobrir como ensiná-los. Foi seu, né? Obrigada. E aí eu ainda incluo, e o que ensinar? Eu não vou mais ensinar a ler, a escrever, mas eu vou ensinar a pegar um copo, ensinar a trocar uma roupa. E se eu parar de ensinar, se eu parar de fazer aquilo todo dia, eles vão esquecer. Então, eu acho que tem que pensar, olha, já não tem mais idade escolar, vamos tirar daqui, porque não é mais problema nosso, é um problema nosso. Eles, no caso, no tema anterior, falaram, um problema mais embaixo, o problema não é embaixo, o problema é em cima. Se lá em cima, governo, administração, município, Estado, Secretaria de Educação, se lá em cima não mudar, nós aqui não podemos mudar, mesmo que a gente queira. Então, é um caso para se pensar. Esses casos graves, o que nós podemos fazer por eles? Simplesmente tirar da instituição, acaba o problema do governo, acaba o problema do Estado e da instituição.
Mas e o problema dessa pessoa e o problema dessa família? Então, é uma coisa, acho que é uma coisa que se tem que pensar. Que de vários simpósios que eu vou, de vários seminários, sempre se fala desses casos mais leves. Mas não se fala dos severos, não se fala dos graves, dos mais velhos. Ah, mas você já está velho? Uma vez eu ouvi, será que você já está velho? Será que compensa? Qual é o objetivo de eu trabalhar com essa pessoa se ela já está velha? O objetivo tem dele não perder o que ele já ganhou. Então, foi o que eu falei, talvez não seja nenhuma pergunta, mas é um caso a se pensar. O que fazer com esses? Por que não mantê-los numa instituição diária mesmo, não só 2 vezes por semana? Tá, obrigada. Eu vou comentar um negócio que não tem a ver com a residência inclusiva, mas tem a ver com a política de assistência social. Eu trouxe um fragmento da política. A política de assistência social é organizada em proteção básica, que são os CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, a proteção especial de média complexidade, que são os CREAS, o Centro Especializado de Assistência Social, né, e a alta complexidade, que é todo o serviço de acolhimento institucional. Na média complexidade, é previsto um serviço chamado Centro-Dia. Temos pouquíssimos no território nacional, né? O Centro-Dia ele tem um papel, e aí talvez para os casos mais agravados, para as deficiências mais agravadas, tem o Centro-Dia para os idosos, que são os idosos que já estão na condição senil, que começa a se né, para que esse idoso não vá para uma instituição, né? Essas pessoas, para as famílias, vai se tornando muito trabalhoso, muito dificultoso lidar com essas pessoas sem nenhum apoio. Então, o Centro-Dia funciona tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência, um lugar onde a família poderia levar essa pessoa lá de manhã. Ele pode ir 5 dias por semana, 3 vezes por semana, vai depender do plano de atendimento, da necessidade daquela pessoa e daquele idoso, e onde ele passaria o dia nesse local. Ele seria um centro de convivência, um centro de cuidado. Não é cuidados médicos, são cuidados sociais, né, que a gente pensa as relações sociais, as relações afetivas, relações cognitivas, né, e ele poderia passar o dia nesse local, né. A gente tem também serviços domiciliares que pensa o apoio à família para as pessoas com deficiência, né. Nas instituições, o que hoje a gente tem nessas instituições estaduais, que a gente está transformando nessas casas, são pessoas bastante idosas, que têm histórias de institucionalização de 60 anos. Ela tem 65 anos, ela está há 60 anos institucionalizada. A ideia não é simplesmente desinstitucionalizar e devolver para a família, porque talvez essa família nem exista. Na verdade, é proporcionar que ela vá morar numa casa menor, e que dentro dessa casa menor, ela é uma casa de aprendizagem, porque aprender a fazer um suco de laranja, aprender a fazer uma comida, aprender a estender a roupa, até aprender a brincar com o cachorro, é um estímulo de vida para essas pessoas. Então, a gente tem esses modelos dentro da assistência social, e aí, realmente, depende do poder público, mas também depende de uma sociedade civil cobrar o poder público na execução de políticas públicas e de financiamento de políticas públicas. Bom, temos tempo para mais uma pergunta. Viu, Luciana? E como é que está a política pública nesse momento? Como é que está vendo isso? O que está se fazendo? Porque você falou das residências inclusivas. Eu sei que na cidade de São Paulo os números são reduzidos, muito pouco. E do Centro-Dia, eu atendi um caso lá na organização que eu trabalho, de uma mãe que ela acometeu um suicídio, e eu não consegui nenhum serviço para ficar com essa pessoa com deficiência, enquanto o irmão se reestruturava para ficar com esse menino. No fim, ele teve que ir para uma casa de uma outra mãe, enquanto o irmão se reorganizava para recebê-lo novamente. Foi assim, 2, 3 dias eu nessa luta, tentando, acionei CRAS, não foi possível.
Então, eu queria ver como é que está essa política pública hoje. O que se está vendo, o que se está se trabalhando, o que está se criando para isso, voltado para essas pessoas que têm deficiência intelectual, num processo de envelhecimento, e as famílias também no processo de envelhecimento. É só complementando a colocação da menina ali. É uma grande preocupação de quem trabalha com a pessoa com deficiência hoje. Eu acho que a gente não precisa criar. Né? Quando eu falo da política, e eu trouxe as referências aqui que embasam a política de assistência social, é para dizer para vocês que nós temos uma política de assistência social criada com uma gama de serviços muito bem estruturados, pensados, talvez não atenda a tudo, coisa e tal. O que a gente precisa fazer é implementar os serviços e fazer com que eles aconteçam de fato no território, e precisa-se, de fato, que eles ocorram, e para isso a gente precisa de financiamento. Né? Eu acho que hoje o que mais esbarra na política de assistência social é uma briga, né, uma disputa pelo campo. A assistência social sempre foi a caridade, ela nunca foi o direito. Né? Ela se torna direito em 1988. Mas, muitas vezes, quando a gente também olha para as organizações, né, para a sociedade civil que está aí, ela, muitas vezes, ela quer continuar também fazendo a caridade. Eu acho que a gente, e aí, quanto sociedade civil, a gente precisa ter um movimento de cobrar o poder público de maiores investimentos nesses serviços. E não tanto nos serviços de acolhimento institucional. Apesar de eu trazer esse exemplo, eu acho que o nosso grande investimento não é aqui. O grande investimento são nos serviços de proteção básica e média complexidade. A gente tinha que ter uma proposta orçamentária para expandir o centro-dia. Porque o centro-dia é aquele que vai fazer o apoio à família e vai impedir a institucionalização. Vai impedir que ocorram situações de violência e maus-tratos da pessoa com deficiência. Porque a família estoura, a família não aguenta. Um cuidador tem que ficar 24 horas, ele não tem tempo para ele existir, para ele nada. Então, ele precisa ter alguém que fique com ele, que não seja os 5 dias da semana, que seja 3 dias da semana. Né? Eu acho que isso precisa se pensar. Mas, fazendo uma leitura sociológica do nosso país, né, assim, eu sou socióloga, eu acho que a gente precisa um movimento da sociedade civil, porque é a sociedade civil que tem força para, de fato, implementar políticas de garantia de direito. A Constituição, ela é resultado do movimento da sociedade civil. A política de assistência social, no seu arcabouço jurídico, ela também é resultado do movimento da sociedade civil. Mas o que hoje a gente precisa é um movimento para implementar aquilo que está dado na legislação, porque a gente precisa tirar do papel esses modelos que foram criados. Bom, acho que uma pena, tempo esgotado. Acho que a gente vai ter mais assunto para o nosso próximo simpósio. Acho que esse é um assunto que realmente interessa a todos. Obrigada, Luciana, Sabrina, Márcia. A gente vai tirar uma foto agora. Vocês vão receber também uma lembrança do Cian. E depois a gente vai dar seguimento com a nossa próxima palestra. Se vocês puderem